Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Continuamos estudando sobre os dons e ministérios. E hoje a nossa lição, o tema é o ministério de mestre ou doutor. Nosso texto áureo está em Romanos 12, de 6 a 7, que diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Verdade prática: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. A nossa leitura em classe está em Mateus 7, 28 e 29, em Atos 13, 1, Romanos 12, 6 e 7 e Tiago 3 e 1. Nosso objetivo é exatamente retratar, explicar qual é a missão dentro do ministério de mestre, e então apresentar Jesus como o mestre dos mestres, identificar a ordem de Jesus como mestre para nos ensinar a conduzir a igreja ao ensino pelos séculos dos séculos e apontar essa importância do dom ministerial que é do ensinador na igreja. E na nossa lição a gente sempre separa 3 pontos principais que já se inicia para falar da própria referência da excelência de Jesus como mestre. O dom ministerial de doutor ou mestre na Bíblia é aquele que exerce o ministério de ensino na igreja. A atividade primordial do mestre ou do doutor ou do ensinador é cuidar do ensino fundamentado da palavra de Deus. E lá em Efésios 4 e 11, nos diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O dom ministerial do doutor e do mestre. O que é isso? Entre os dons ministeriais concedidos por Deus para edificação e aperfeiçoamento dos santos nas igrejas locais está o de doutor ou mestre. Não é um dom muito reconhecido em geral nas comunidades cristãs, por falta de entendimento acerca do seu valor ou até mesmo por preconceito contra esses termos. As pessoas não têm qualquer receio de tratar um obreiro como pastor, evangelista, bispo ou até apóstolo nos dias presentes. Mas não é comum um obreiro que tem o dom de mestre ser chamado de mestre ou doutor na igreja. Isso se deve à visão que se tem do que é ser dotado dessa capacidade para o exercício desse dom ministerial, tão importante quanto os demais dons de Deus, ou até mesmo pelo ar de superioridade que alguns demonstram no exercício desse dom. A questão da humildade que é necessária do mestre. Então, queridos, em parte também nós percebemos que em muitos casos os mestres ou doutores não têm a devida humildade no exercício do dom que Deus lhe concedeu. Alguns, ressaltamos até, portam-se com diletantismo ou soberba pelo fato de serem intelectualmente mais galardoados do que os outros. Não se deve generalizar em caso algum esse comportamento dos obreiros. Há os mestres ou doutores que, a despeito do seu elevado grau de conhecimento bíblico, teológico e secular, são humildes e sinceros, colocando-se como servos a serviço das igrejas. Os bons mestres ou ensinadores são muito úteis às igrejas locais. Então, muitas vezes os pastores, assoberbados com as atividades administrativas, construindo templos, cuidando do patrimônio da igreja, em viagens pastorais, em tantas atividades próprias, dos que realmente trabalham em prol da obra do Senhor, esses pastores não têm tempo de preparar estudos e mensagens substanciais para alimentar a igreja local. E recorrem aos mestres e doutores, que nós estamos aqui referenciando. Então, mas nem sempre todo pastor também tem esse dom da palavra, dom de ensinar. É assim como nem todo mestre tem o dom de pastor. Então, aqui, numa outra referência, nós chamamos a atenção
para a questão da dedicação necessária do mestre. Então, aquele que é mestre, a atividade primordial do mestre, doutor ou ensinador é cuidar do ensino fundamentado da palavra de Deus. É tão importante que a Bíblia requer que haja dedicação ao exercício desse dom. Está lá em Romanos 12:7 que diz: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Talvez seja uma das grandes falhas em muitos ministérios e algumas igrejas, a falta de dedicação ao ensino. Há pessoas que querem ensinar sem o mínimo preparo para essa atividade. Nos tempos pós-modernos, ou digamos contemporâneos a nós, mais do que nunca existe essa necessidade de bons ensinadores. Há questionamentos bíblicos e problemas que não havia há alguns anos lá ou no passado. Então, muitos pastores não estão preparados para dar respostas adequadas ao seu rebanho. O avanço das ciências, das tecnologias, as questões da bioética, as mudanças rápidas no comportamento social provocam questões que exigem não só o conhecimento bíblico e teológico, mas também o conhecimento secular. Um terceiro destaque aqui para a nossa lição de hoje é quanto ao respeito necessário do mestre. O mestre, o doutor ou ensinador, ele precisa ter o cuidado de não se considerar superior ao pastor ou ao dirigente de uma congregação pelo fato de ter mais conhecimento que a média dos obreiros. A humildade, a modéstia, a sabedoria e o equilíbrio são qualidades indispensáveis aos que são dotados por Deus de mais capacidade para se dedicarem ao ensino. Mais cuidado ainda deve ter o mestre, pois dele são requeridos mais, como diz o próprio Tiago. E por quê? Lá em Tiago faz uma alusão ou uma orientação para dizer o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque o mestre ele tem uma responsabilidade dobrada, como está em Tiago 3:1. Jesus como mestre por excelência. Jesus é o nosso mestre dos mestres. O significado da palavra mestre nas Escrituras tem o sentido de designar uma pessoa que é superior às outras em poder, em autoridade de conhecimento ou em algum outro aspecto. No hebraico, a palavra Adon quer dizer soberano ou senhor. A palavra Rabi designa um professor comum. Com relação a Jesus, foi usada a palavra Rabi, lá em João 4:31, indicando que ele era um mestre superior. As pessoas chamavam de meu mestre, meu senhor, a quem tinha esse título. Jesus recebeu esse tratamento diversas vezes. Lá em João 1:38, a gente vê, João 3:2-26, quando Jesus ressuscitou, Maria usou a palavra Rabone, quando o reconheceu. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse Rabone, que quer dizer mestre, lá em João 20:16. Em seus ensinos, o Senhor Jesus proibiu o uso deste termo entre os discípulos por causa do orgulho e da exaltação pessoal com que era utilizado esse termo entre os fariseus. Lá em Mateus 23:7-8, nós lemos isso. E quem era o mestre da Galileia? Ora, Jesus era o mestre perfeito. Além de pastor, pregador, missionário e evangelista, ele exercia com excelência a missão de ensinar, evangelizava e discipulava de maneira eficaz. Era o mestre perfeito, o doutor incomparável, como está em Mateus 4:23. Seus ensinos, sermões e aulas eram eloquentes e profundamente convincentes aos que o ouviam. Ele não ensinava teorias abstratas ou acadêmicas que impressionassem pela retórica. Ele vivia o que ensinava e ensinava o que vivia. O mestre dos mestres fazia diferença em seus ensinos perante as multidões. O povo estava descrente das mensagens dos escribas e fariseus, que proferiam discursos eloquentes e legalistas, mas vazios de autenticidade e de poder. Não foi por acaso que as multidões se
seguiam Jesus e aumentavam cada dia mais essas multidões que o seguiam. A diferença dos ensinos de Jesus e os dos fariseus era que Jesus falava com autoridade. O mestre tem que ter autoridade. E assim ele era incomparável como Rabi da Galileia. Lá em João 3:2 fala assim: o mestre dos mestres deixou-nos grandes exemplos nos seus ensinos, na sua pedagogia. O primeiro deles a gente pode destacar como o exemplo de que ele conhecia a matéria que ele ensinava. Está lá em Lucas 24 e 27. O segundo é que ele conhecia seus alunos. Ele reconhecia o que havia de bom em seus alunos, como está em João 1:47. O mestre dos mestres também, ele nos ensinou de forma pedagógica, como o quarto exemplo aqui destacado, que variava o método de ensino conforme a ocasião e o tipo de ouvintes. Parábolas, perguntas, discursos, preleção, leituras, demonstração. Jesus era incomparável, o mestre divino. O ensino do mestre Jesus não tem paralelo em qualquer instrução, discurso ou filosofia dos homens. Não eram como os ensinos dos fariseus ou dos doutores da sua época, como está em Mateus 7. Tempos depois, seus discípulos e apóstolos, como o apóstolo Paulo, que não conviveu com ele, afirmou, até os que não conviveram, afirmou: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, como está em Coríntios 2:4. Uma das maiores causas de descrédito no evangelho pregado por muitas igrejas e muitos pregadores é a falta de autenticidade na vida deles. Jesus demonstrou com a sua palavra e com seus feitos que era o mestre divino, pois ele pregava o evangelho vivo, que não consistia apenas em belos sermões, mas em vidas transformadas. E qual é a importância do dom ministerial de mestre? Então aqui nós destacamos o discipulado permanente. Uma das importâncias é isso, o discipulado permanente. O que é isso? O ensino da palavra de Deus na igreja local atual é indispensável e tem fundamental importância. Depois da evangelização, vem o discipulado de novos convertidos. Mas o discipulado não deve ser visto como apenas algumas lições da escola dominical. O discipulado cristão é para toda a vida, pois ninguém deixa de ser discípulo pela idade ou por tempo de serviço. O pastor ou aquele que está como mestre liderando a igreja deveria ser também um mestre e ter sempre a capacidade para ensinar. E diz Paulo, convém que o bispo, que o pastor seja apto a ensinar, como está lá em 1 Timóteo 3. Em Efésios 4:11 diz: o dom ministerial de pastores vem junto ao de doutores, mas nem sempre esses dons são encontrados nos pastores. Por isso Deus resolveu designar algumas pessoas com a missão de dedicar-se ao ensino, como está em Romanos 12:7. E diz o seguinte: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro doutores, como está em Coríntios 12. Portanto, a missão dos mestres ou dos doutores nas igrejas é de grande valor. Os pregadores, evangelistas e missionários pregam a palavra de Deus, atraindo as almas para Cristo. Mas os novos convertidos são como crianças espirituais, que precisam receber o alimento espiritual de acordo com o seu tempo de conversão. E qual é o papel dos mestres? A necessidade do ensino da palavra de Deus requer pessoas preparadas para ministrá-la com sabedoria, graça e unção da parte de Deus. Diante disso, vem o papel dos mestres e doutores. São pessoas que se dedicam ao ensino, como está em Romanos 12. Eles não devem ser considerados superiores aos demais obreiros pelo fato de terem recebido o dom de ensinar, mas pela dedicação constante ao estudo e à pesquisa bíblica, reúnem informações e subsídios extraídos das Escrituras para compartilhar com toda a igreja. Quando o pastor tem a condição de pastorear e ensinar, a igreja é bem fundamentada e atende às suas necessidades espirituais. Mas, como foi dito antes, nós aqui citamos, nem todo pastor é mestre. Mas todos são apacentadores que zelam, cuidam, vigiam e protegem o rebanho de Cristo aos seus cuidados. Os mestres, os doutores ou ensinadores que recebem o dom
dom de ensinar podem e devem cooperar com a liderança da igreja na ministração dos estudos valiosos para a eficácia, para a edificação dos crentes. Então, nós vemos que muitas vezes os requisitos, para ser um bom mestre estão destacados lá em Eclesiastes 12, que diz o seguinte, resume o valor dos que ensinam com sabedoria. Então, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Para ser um bom mestre na igreja, são necessários alguns requisitos, ou seja, apresentar-se a Deus. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, como está em 2 Timóteo. Um bom mestre deve ser um obreiro aprovado por Deus e não apenas pela faculdade de teologia ou cursos seculares. Portanto, o que ensinava deve ser aprovado no testemunho pessoal, na vida familiar, na vida social e na igreja. Segundo, que não tem que se envergonhar do evangelho. Quem é mestre precisa ser exemplo dos fiéis, deve ter uma vida íntegra para não ser alvo de acusações por parte dos que o ouvem ou dos que de fora da igreja também o veem. Se o ensinador dá escândalo, compromete seu nome, sua imagem e seus ensinos também. E terceiro, por último, nós aqui encerrando a nossa lição de hoje. Para ser um bom mestre, tem que ser aquele que maneja bem a palavra da verdade. Esse é um requisito muito importante porque o mestre ou doutor é o homem que faz uso da palavra de Deus para ministrar o ensino à igreja. E seu manual de ensino é a Bíblia Sagrada. E ele deve conhecer bem a palavra para poder preparar estudos, mensagens e reflexões a serem compartilhados verbalmente ou por escrito para a edificação da igreja. Devem ser aptos para ensinar. Então aqui nós encerramos a nossa lição de hoje, o ensino, a ordem de Jesus é essa, que após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino, da pneumatologia, como está lá em Atos, a doutrina dos apóstolos, que aqui nós vemos. Os mestres ou doutores com humildade e amor devem fundamentar seus ensinos de estudos nos ensinos preciosos do Evangelho. O ensino é constante, irmãos. Então, os primeiros mestres ou ensinadores foram os integrantes do colégio apostólico, que cumpriram a ordem de Jesus de pregar e ensinar a palavra. Então, os doutores da igreja, que são aqueles que, como foi o exemplo de Barnabé enviado, percebeu que tantas pessoas convertidas necessitavam de mais alguém para ajudar no ensino da palavra. Então, a necessidade do ensino na nossa igreja é um desafio da formação de novos crentes decididos, para Jesus. Então, nós temos esse compromisso, e de levarmos a palavra de salvação. O dom ministerial de mestre doutor é de fundamental importância para a edificação dos crentes. Ser mestre doutor não é sinal de superioridade diante dos que não possuem tais dons, mas sim de ter mais responsabilidade diante de Deus. Então, meus irmãos, muitos de vós nem sempre são chamados de mestres, sejam mestres, mas sabendo que receberam mais duro a esse juízo quando assim os chamados. Que Deus abençoe a todos e que levante mais doutores, mais mestres dentro da sua obra, da sua igreja. Amém.